Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Marcelo Aranda. Energias curativas e de esperança para todos e todas e todos. Esse vozeirão, mal barato, não? Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E ao meu lado, Guilhermina. E que bom que nós estamos juntos de novo. A nega velha. É nós. Nós vamos completar 48, né? Não faz isso. Não denuncia. O povo faz conta. Deixa o povo fazer conta, mas é bom, é estimulante. Matemática é uma boa matéria para se aprender. Você não acha? Eu gosto do Herbert, ele está sempre de acordo. Sinceramente, impressionante. Bom, gente, nós vamos entrar numa matéria que é, digamos assim, é considerada um pouco mais científica. Porém, sem esse conhecimento, nós não temos como explicar uma porção de questões relativas à fenomenologia espírita. Tá? Vamos começar o estudo do capítulo 4, da parte 1ª, que trata do princípio vital. Antes de passar a palavra para os nossos expositores, eu gostaria de ler aqui exatamente o prolegômeno das perguntas. Vamos estudar as perguntas de 60 a 62. E eu gostaria de fazer um prolegômeno que está aqui. Esse texto deve ser de Kardec, provavelmente, pela maneira como está grafado. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Diga-se de passagem que quando este texto foi grafado, os protistas que hoje nós conhecemos dentro da biologia, ou seja, bactérias, vírus, príons, moneras e outras formas de vida dependentes da vida humana e de outros seres e que causam doenças infecciosas, não eram tão conhecidos, não eram nem conhecidos, né? Pasteur começou seu trabalho por volta de 1880, mais ou menos, começando a trabalhar com a negação da geração espontânea. Então, lógico que Kardec não poderia citar esses seres que hoje nós conhecemos. Mas o mais importante é que ele fala a respeito dessa condição da vida, né, conforme nós a vida conforme nós a conhecemos. Bom, então vamos passar a primeira pergunta para o Marcelo, que é biólogo,
Que responsabilidade. Professor de biologia. Que responsabilidade. A ciência, ela é uma caixinha maravilhosa, que quanto mais você abre, mais você coloca a mão lá dentro, mais coisa você descobre. Então, recomendo os leitores, os ouvintes, né? Que... Quanto mais a gente aprende, mais tem a noção da própria ignorância. É isso. Na pergunta 60, para quem, né, está acompanhando com o livro na mão, é a mesma, ele vai falar o seguinte, é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos. Não, e olha que fantástico, né? E essa questão é uma questão debatida pelos cientistas da época. Exatamente. Kekulé, que era um químico físico, vamos chamar assim, um físico-químico, ele discutia as substâncias orgânicas, tentando entender cada vez mais, atribuindo a elas um sentido que estavam só relacionadas aos seres orgânicos. Depois que a ciência viu que não é só isso, pode ser produzida sinteticamente. Então vejam que interessante. E aí os espíritos respondem assim: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então veja que ele vai explicar para a gente que é uma lei universal. Exatamente. Né? A atração, né, essa força dos elementos, ela se dá em todo o cosmos. Olha que coisa linda. Demais. Muito bonito isso. Então a gente entender dessas forças que interrelacionam, né, os seres orgânicos e os inorgânicos. Por isso que eu sempre, né, conversando com as pessoas, sugiro, né, olha, você vai almoçar? Antes de almoçar, faça uma oração e agradeça. Exato. Porque cada ser que está aqui está doando os seus princípios químicos, físicos, elementais, energéticos, para você. Então agradeça a eles. Não importa se é vegetal ou animal. Agradeça pela sua doação inestimável. Astélia, o que você comentaria? Sim, eu fico sempre assim pensando, né, o que levou Kardec a elaborar aquela pergunta, porque Kardec obviamente só se prestaria a fazer uma pergunta que fosse muito importante, né, que ela pudesse lançar luz sobre dúvidas existentes na época, né? Então, se ele indaga se é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos, é porque muito provavelmente na época se discutia a possibilidade de existir uma força que atuava sobre os corpos orgânicos e outra força que atuasse sobre os corpos inorgânicos, né? Eu acho que sem essa discussão, sem essa dúvida, não faria muito sentido esse tipo de pergunta, né? Mas aí o fato é que a gente verifica que dentro da criação divina, né, daí a importância desses temas científicos, mesmo que nós não tenhamos muita base científica e tal, né? Então o importante disso é que a gente verifica que dentro dessa criação divina não fosse essa lei ou essa força, né? Kardec perguntou por força, eles responderam por lei. Então são sinônimos, né? Então não fosse essa força universal e todos os elementos da matéria orgânica e da matéria inorgânica estariam soltos no espaço, né? Então, o que possibilita a junção e, obviamente, a organização, as formas, etc., é a existência no universo inteiro desse Criador incrível dessa lei. Né? Se nós criássemos um ambiente artificial onde a lei de atração não pudesse atuar, também os elementos ficariam esparsos, né? Os elementos não fariam a junção, né? E aí vocês são professores. Seria uma desagregação. Desagregação, né? Então seria impossível existir os próprios seres vivos, uma vez que esses elementos estariam, né, voláteis, né? Na verdade, o fato é que quando se fala a respeito dessa força que mantém os corpos orgânicos e inorgânicos, o fato é que no corpo de um ser vivo, seja ele qual for, a grande questão é que existe um processo de coesão, que nós vamos à última pergunta do dia de hoje. É sintomático que essa força, nós podemos dizer assim, ela é extremamente sutil, só que ela é extremamente essencial. Imaginemos quanto tempo um ser humano
tomando líquido e respirando, consegue ficar sem comer, Guilhermina? Ah, sim. Varia. Varia de indivíduo para exato, de indivíduo para indivíduo, de idade, etc, etc. Não, indivíduo jovem, rígido. Em média, vamos colocar assim. Seja exposto a uma condição de não ter alimento nenhum, só tenha líquido para tomar. Líquido, água, né? Água. Tá? Ele está perdido num lugar completamente inóspito, mas ele tem água para poder beber. Dias e dias e dias e dias e dias e dias. Tá? Se ele não tiver nem alimento, nem água, ele aguenta quanto tempo? Já reduz. Quanto tempo, mais ou menos? Já reduz significativamente. Eu não sei quanto é que está em termos de hoje. Hoje em dia já deve ter estudos mais apropriados. Mas menos de 3, 4 dias, no máximo. Considerando a temperatura ambiente, considerando quanto ele vai perder de líquido, etc. Agora, o mais interessante, posso perguntar? Quanto tempo ele fica sem ar? Não, peraí. É o que eu falo de imediato. Vejam bem, o tempo que ele fica sem água é um tempo bem mais curto. Ou seja, o sólido... Ele pode dispensar durante muito tempo. Mais tempo. Temos os exemplos dos... O líquido, dos hindus. Menos tempo. O ar, amigo, é muito menos tempo. Claro. Cai de dias para minutos. E quanto tempo o ser permanece vivo e com a coesão dos seus elementos, sem esta coisa que nós estamos começando a estudar agora? O fluido, o princípio vital? Não dá spoiler. Deu spoiler. Ele deu spoiler, tá vendo? O pessoal em casa assim, o que será? Que será? Deu spoiler. Ele deu spoiler. Então volta, fala. Sem comida é um tempão, sem água é bem menos tempo, sem ar são minutos. Sem ele. E sem ele. Adeus. Tanto milésimos de segundo. Milésimos de segundo. E é interessante observar que a partir do momento em que esse princípio deixa de estar presente, os elementos daquele corpo ou daquela estrutura que foi anteriormente viva ou materialmente viva já começam a entrar em decomposição. A decomposição é bem interessante, o processo de... Não precisa necessariamente você ter, por exemplo, um micro-organismo para consumir aquela matéria-prima. A decomposição se faz automaticamente. Se faz automaticamente. Começa pela desidratação do corpo. Entendeu? É interessante isso. Bom, então, a lei de atração é a mesma para todos. Astério. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Então, aí como sempre, o meu hábito de ficar pensando por que Kardec fez essa pergunta. Mas eu gosto de você perguntar, mas é bom. Esse questionamento seu é muito válido por causa do seguinte, é exatamente o posicionamento filosófico que a sua formação faculta. E nós não temos. É verdade, mas que bom que a gente junta tudo, né? Exato. Mas aí Kardec indaga aos espíritos. A diferença entre a matéria, muito provavelmente entre os elementos que compõem a matéria dos corpos orgânicos e os elementos que compõem a matéria dos corpos inorgânicos. Hoje a gente já vê, né, que se você pegar uma porção de lama e um pedaço qualquer de um corpo humano e verificar a composição química, etc., ele verifica que não encontra diferença, né, entre uma e outra. Então, parece que já demonstra que não há diferença, mas os espíritos confirmaram isso, né? Eles disseram assim, que a matéria é sempre a mesma, né? Muito provavelmente demoraram, depois do que os espíritos disseram isso, demoraram ainda um certo tempo para descobrir que a matéria era sempre a mesma, né? Mas os espíritos já haviam dito, a matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada, né? E aí está animalizada por essa coisa que você disse que a gente vai estudar hoje, né? Exato. Não, que nós estamos começando a estudar hoje, né? O animalizado aí não diz respeito simplesmente a ser animal, não, vegetal. Exatamente. Ou seja, animalizado no sentido de ter o princípio de
ânima. É. Um sopro vital. Vida. A gente tem que entender que esse animalizado aí quer dizer está provido de um sopro vital. De vitalidade, né? Qualquer coisa. Exatamente. E aí, Guilhermina, qual a causa da animalização da matéria? Eu queria dar um 62. retorninho para cá, parará. Quando a gente falou isso aqui da lei da atração, é a mesma para todos? Então vamos raciocinar. Se a lei da atração, lá na 60, é a mesma para todos, a mesma força que une os elementos, a lei é a mesma. E aí os espíritos perguntaram que a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos, a matéria é sempre a mesma. Sim. Ou seja, os componentes da matéria, Os elementos químicos. os elementos químicos, químico-físicos, etc., é a mesma. A diferença na pergunta anterior diz, mas nos corpos orgânicos está animalizada. Se a gente parar para raciocinar, nos corpos orgânicos está animalizada. Há diferença entre o orgânico e o inorgânico. Todos compostos pelo mesmo, os mesmos componentes, vamos assim, sendo redundante. Aí, eles perguntam, a Kardec pergunta, qual a causa da animalização da matéria? Dentro do raciocínio dele, ele queria realmente fazer a diferença entre aquilo que era animado, como diz o João, ânima, ou não. Sua união com o princípio vital. Aí vem a história. Porque se hoje em dia, vamos fazer vai para um laboratório, aí você, é a coisa mais simples do mundo, a água. Vê os componentes da água, que é importantíssimo para todos nós. Não há ninguém animalizado vive sem água. Nós vimos agora, nós passamos algum tempo, bem menos do que a comida. Ficar sem alimentação, você consegue ficar, os hindus já provaram isso, de ficarem em jejuns, dias e dias, muito tempo, sem água, uma quantidade bem menor, mas precisamos muito de água para nos manter vivos, rígidos. E aí, mas a água tem o mesmo componente que a gente tem. Isto é, nós temos os componentes da água. Aí, qual a causa da animalização da matéria? Qual a diferença? Aí vem a questão, o Kardec está querendo, por que é diferente? Por que que... Porque tem uma matéria que é animalizada e outra matéria que não é animalizada. Exatamente, né? essa era o grande nó da coisa que ele vinha estudando. E a resposta deles é bem objetiva. A causa da animalização é a sua união com o princípio vital. Ahá! Tchan, tchan. E o que será o princípio vital? O que será o princípio vital? É a Vamos história. agora escutar a nossa vinheta e depois nós vamos conversar a respeito disso. O que será? Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Bom, a explicação mais completa a respeito do princípio vital será na próxima semana. Mas Dá um pequeno spoilerzinho. vamos dar alguns spoilers pro pessoal para deixar o gancho, porque afinal de contas nós precisamos da atenção de vocês. Nossos ouvintes precisam. Mas nós precisamos dos nossos ouvintes nos escutando. Ainda mais essa minha voz está com ela rachada, que não é igual a voz do Marcelo Aranda. Eu sou só o papagaio dos piratas. Senti um certo. Não, é uma certa inveja mesmo. Eu não quis dizer a palavra. Vamos lá. Então, é muito interessante essa questão, porque existe estudos hoje na ciência, né, sobre a origem da vida. Isso. E esses pesquisadores, né, eu tive a oportunidade de assistir um congresso internacional que teve aqui no Rio sobre esse tema. Então foi muito, muito gratificante assistir um pesquisador que ele tem já uns 90 e tantos, dizer que ele trabalha há 50 anos com esse tipo de pesquisa, que ele consegue reproduzir a vida orgânica, olha que a frase dele, completamente. Ele falou, eu poderia fazer um ser vivo. Só Aí que... ficou um silêncio. Só que falta uma coisa. E aí ele disse,
o princípio vital. Eu quase Ai, falei, esse moço leu Kardec. Esse pesquisador leu Kardec. Aí ele foi explicar o que era isso. Ele falou, olha... dentro da ótica científica Aí ele não citou Kardec. Eu falei, ele não citou Kardec. Ele, perdeu a oportunidade. Né? Porque é um estrangeiro americano. Exato. De repente nem conhece. Nem conhecia, mas é interessante que ele explica... É o mesmo, ele explica a mesma coisa. Que existe fora da matéria alguma coisa que ele não tem como construir, nem sobre aquilo, como ele criar. Não tem poder sobre aquilo. Ele não tem controle daquilo. Ele não tem como fazer. O laboratório falou, não, aí ele falou assim, que citou, né? Talvez Deus, aí ele falou, claro, né? Ele é bobo. Talvez Deus daqui a alguns anos até nos dê essa capacidade, mas hoje a gente não tem, não sabe, desconhece. E que bom que Deus nos dá por enquanto. Graças a Deus. Mas ele diz que existe isso e que é isso que faz com que um corpo seja animado, né? Tem esse princípio da materialidade. O que faz a diferença, né? É impressionante isso. Muito legal. Então, Astênio, só achei a parte filosófica. Isso, só reforçando ainda na questão 61, né? Quando Kardec fala que a matéria, Kardec não, os espíritos dizem que a matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada, eu não tenho assim, certeza se ele está se referindo apenas à matéria vinculada, formada no planeta Terra, porque a gente sabe que tudo, e mais à frente a gente vai ver maiores detalhes, né? Tudo é decorrência de composição, de combinação de elementos do fluido cósmico universal, né? Mas aí quando ele diz que a matéria é sempre a mesma nos corpos orgânicos, e nos corpos orgânicos ela está animalizada, eu não sei se isso aí também é uma regra universal ou se isso aí é uma regra para a matéria produzida no planeta Terra. Entendeu? Deve ser universal, né? Senão, senão eles diriam que na Terra... né? Ele daria esse detalhe. Não, esse é um conceito que pode se considerar universal. A grande questão é a seguinte, por exemplo, como, por exemplo, poderia ser a vida no planeta Vênus? O planeta Vênus tem chuva de ácido sulfúrico o tempo todo. Tá? A temperatura média lá é 500 graus centígrados. Tá? E é lógico, uma espécie que convive num ambiente como o do planeta Terra não tem como viver nesse ambiente. Até porque... que é extremamente hostil. Exatamente. Da mesma maneira, no planeta Urano, onde você tem uma atmosfera de hidrogênio congelado, com temperatura próxima do zero absoluto, como será a espécie utilizando os elementos do planeta? Nós temos que entender que a variabilidade aí vai ao infinito. Por isso, os termos que os Espíritos nos deram, princípio vital, ou seja, abrangente para todo o universo. E vai depender do local aonde vai ser utilizado aquele princípio vital. Na próxima semana, nós vamos dar sequência a esse estudo. Vamos refletir a respeito dessa matéria, tá? Que ainda tem muita coisa mais para a gente estudar, viu? Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que, acima de tudo, possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo,
da obra codificada por Allan Kardec. Olá, muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos dando início hoje em seu capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Kardec vai tratar aqui de mais uma daquelas recomendações de Jesus, para que, caso nós as sigamos, chegaremos em melhores condições no reino de Deus. E ele começa aqui com o subtítulo Injúrias e Violências. Ele busca apoio para esse relato em 3 passagens dos Evangelhos de Jesus. Em Mateus, os 3 de Mateus, capítulos 5, versículos 4, 9, 21 e 22. Então vamos ver lá o que nos diz o texto do Evangelho. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Bem, só em princípio nós temos que entender que Jesus está usando aqui para aquelas pessoas daquela época essa imagem pintada com tintas muito terríveis, né? Muito tenebrosas, mas era maneira de chamar a atenção deles, né? Porque Jesus não vai permitir que ninguém seja condenado ao fogo do inferno. A nossa própria doutrina não adota essa situação do inferno. Então, Jesus estava apenas usando o linguajar que eles usavam para que eles vissem a gravidade, que é simplesmente chamar alguém de louco, fazer cara feia fazendo assim para outra pessoa, não é? Então essas coisas são tão graves ou mais graves do que um assassinato, dependendo de cada circunstância. E era isso que Jesus queria, chamar a atenção deles para essa diferenciação. Então Kardec segue aqui nos explicando através do seu ponto de vista. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da doçura uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Vai mesmo mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. O que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Já que ele mesmo havia
recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, lhes tendo prometido os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Jesus apenas lhes recomenda que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, o Cristo quis dizer que até agora os bens da terra são tomados à força pelos violentos, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que o outro tem o supérfluo. Promete que a justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela houver se transformado em mundo feliz em virtude do afastamento dos maus. Eu penso aqui que Jesus, no caso, está falando para nós a longo prazo. Claro que ele não veio falar com uma proposta imediatista para aqueles que estavam ouvindo naquele momento. Ele veio aqui para deixar uma proposta para sempre, para toda a humanidade. Ele sabia que nós ainda estávamos num estágio muito atrasado em termos de tudo que se refere à evolução moral. Especificamente na violência, então, nós ainda estamos muito atrasados. Imagine, então, a época do Cristo, né? E ele usou como comparação a própria lei dos homens, que condenava à morte quem tirava a vida de outra pessoa. Então, os próprios homens já achavam um absurdo se tirar a vida de alguém sem um motivo justo. Sem um motivo justo, ou seja, se a lei impôs a pena de morte, se foi em legítima defesa, se foi algo que tem uma justificativa. Se fosse matar por qualquer outro motivo, a lei condenava a morte. Então Jesus disse, vocês sabem que é assim que funciona, mas isso não é bastante para quem quer ir para o reino de Deus. Para ficar no reino dos homens, se vocês passarem a vida toda sem terem matado ninguém, está ótimo, para vocês está ótimo, cumpriram o mandamento de Moisés. Mas há mais coisa que isso. Jesus disse que veio dar cumprimento à lei, ou seja, veio especificar melhor para nós o que quer dizer a lei. Não veio mudar a lei, nem abolir nenhum mandamento. Apenas quis dizer o seguinte, dentro de nós, se nós mantivermos o sentimento de brabeza, de violência, de guerra, mesmo que não tiremos a vida de ninguém, é a mesma coisa, porque está dentro de nós ainda aquele bichinho da violência. Se nós não pomos em prática o ato violento em si diretamente, talvez porque as circunstâncias não permitem, temos medo da reação do próprio que seria atacado, temos medo da lei, medo de uma série de coisas, e até pelo próprio juízo da lei da época e para o inferno e outras coisas mais. Então evitamos chegar a este ponto, mas não nos impedia de ser violento com as pessoas de outra forma, agredindo moralmente, ofendendo, com coisas simples, porque se você se impõe com ira, com raiva, com ódio contra um irmão seu, porque ele fez alguma coisa de que você não gostou, aquele seu ímpeto de violência é o mesmo ímpeto que leva uma pessoa a matar a outra. Você só se segurou no meio do processo, no meio do caminho você se segurou. Mas o ímpeto é o mesmo. O DNA é o mesmo. E ninguém pode ir para o reino de Deus com esse DNA. Nós temos que ir para lá puros. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, ou seja, aquele que não é capaz mais de ofender ninguém, de agredir ninguém, nem com palavras e nem com pensamentos, nem com sentimentos. E somos amantes da paz, não queremos guerra, hipótese alguma. Então, nós assim já estamos nos encaminhando para ir para o reino de Deus. É claro que isso vai demandar muito tempo, não é verdade? Para nós, fizemos aqui uma historinha da nossa vida, né? Que se nós começamos aqui nas nossas primeiras encarnações
como humanos, como, digamos, já um homem pensante, que a antropologia determina pelo nome de Homo sapiens, sapiens, quer dizer, o homem que sabe e que sabe, que eles entendem como sendo a nossa raça atual, humana, calcula que esse homem começou a aparecer aqui na Terra por volta de 40 mil anos atrás, entre 25 e 40 mil anos atrás. Encontram aí fósseis dessa época. Então, este homem, que podemos considerar como nós, vem vindo melhorando. Não podemos nos comparar hoje com aquele homem, gente. Nós somos diferentes. Agora, passamos por muitos estágios. E dos momentos marcantes dessa caminhada é o momento em que o Cristo veio aqui. Porque ele viu que era o momento de nós mudarmos um pouco o nosso rumo. Até aquele momento, a violência, tudo quanto é espécie de grosseria, coisas feitas com brutalidade, até certo ponto era justificável, porque a vida para nós era difícil. Nós tínhamos que conquistar tudo, as terras, os alimentos, abrigo, lutar contra outros. Era uma confusão total. Então, não era de espantar que dissessem que usar força bruta para sobreviver. Mas é chegado o momento, já veio primeiro Moisés trazendo as leis, a mostrar, olha, não matarás, não furtarás, etc, etc, etc. Coisas que naquela época já era meio comum. Mas já veio a primeira lei para mostrar, bom, não é bem assim. Passaram-se 1.200 anos, vem Jesus para mostrar, olha, isso está bom, mas não é o suficiente. Eu vim aqui para trazer para vocês, como João Batista anunciou, que o reino de Deus é chegado. Eu vim aqui mostrar para vocês as alvíceras do reino de Deus. Então, no reino de Deus não é admissível nenhum pensamento ruim. E já tinha falado isso com relação ao adultério. Nós estamos aqui há alguns programas. Basta pensar em cobiçar a mulher do próximo que já está se ocorrendo em adultério, porque não é basta cometer o ato. Só o sentimento já é um ato pecaminoso. E a mesma coisa é a violência. Não basta eu tirar a vida de alguém. Se eu ameaçar, já estou cometendo um crime. Para a lei de Deus é um crime muito grave. Então, se nós pretendemos ir mais rapidamente para o reino de Deus, nós temos que abdicar desse tipo de comportamento. E é claro que não vai ser fácil. 40 mil anos para chegar até onde estava Jesus, é claro que nós não vamos levar mais 40 mil anos, gente. Nós agora temos outra condição. Estamos partindo de um ponto melhor. Se estão partindo do ponto em que o Cristo nos trouxe essas máximas. Antes dele, não vinha vindo aqui ninguém trazer isso para nós, pelo menos no nosso mundo aqui ocidental. Não vinha vindo ninguém. Então, nós estamos ainda no começo, estamos ainda naquela auge do que é meu e azar. Vem mudando. Em 2000 anos de aprendizado, muita coisa ocorreu e nós temos a história para mostrar que nós continuamos praticando ainda muita violência, mas já surgiram aqui entre nós pessoas com outro pensamento, pensamentos crísticos, pessoas que resolveram seguir os mandamentos do Cristo, nos reforçar para nós tudo aquilo que ele ensinou. Esses mártires da igreja estão aí para provar que nos trouxeram tudo isso, dentro da sua maneira, cada um com suas condições, suas dificuldades, mas nos trouxeram. A própria doutrina espírita está nos trazendo isso, relembrando o que Jesus nos trouxe, nos chamando a atenção, como é o caso aqui, chamando a atenção para esse assunto da violência, que não basta não matar ninguém. Nós temos que apurar isso, refinar, filtrar melhor essa situação. Antigamente, no tempo do Cristo, a água que nós bebíamos era água do rio, como ela vinha, ou de um poço cavado ali, ninguém sabe como. Ela continha restos de animais mortos, dejetos humanos, entendeu? Ruínas de obras, tudo que tinha de ruim, aquela água corria, a gente só tinha aquela água para beber. E vivia com aquilo, claro que a gente morria muito mais cedo, né? O que se pegava de infecção era uma grandeza. À medida que nós fomos evoluindo, nós fomos melhorando a qualidade da água que nós bebemos. Hoje, a água que nós bebemos é uma água tratada. Não é uma água totalmente pura, isenta de qualquer problema. Tem seus problemas ainda. Mas é perto daquela água da época do Cristo. É uma maravilha. Porque nós avançamos nisso. Então nós conseguimos purificar a nossa água. Conseguimos purificar os nossos alimentos. Nós comemos hoje os alimentos muito mais bem cuidados
do que na época do Cristo. As nossas roupas são roupas muito mais confortáveis, leves e que não causam problemas para nós do que era naquela época. Nossos calçados, os nossos meios de transporte, tudo melhorou para nós. Nós fomos apurando isso. Então também temos que apurar moralmente para justificar essas benesses todas. Nós temos que nos apurar moralmente, ou seja, não temos mais que viver matando uns aos outros. E já está melhor, muito melhor, mas não é o suficiente. Segundo o Cristo nos diz aqui, não é o suficiente. Nós temos que buscar a brandura, a mansuetude, a paz, se é que queremos ser bem-aventurados, se é que queremos herdar o reino de Deus, queremos possuir a terra, se quisermos ser chamados de filhos de Deus. Então, em Kardec diz aqui que eles possuirão a terra, no caso nós, se formos brandos, é durante o período que ainda não atingimos isso lá, porque nesse período nós precisamos das coisas aqui da terra. Precisamos. E, infelizmente, os pacíficos, os brandos, são sempre injuriados pelos que não são. Mas se nós insistimos em nos comportar assim, nós vamos vencer essa luta na paz, na boa. Não vamos precisar guerrear com eles. Nós vamos herdar a terra, os bens da terra, aí para nós continuarmos usando para progredir, para continuar progredindo, sem a interferência dessas pessoas do mal, essas pessoas que não se adequarem a essas condições, chegar a um ponto, um determinado período, vai ser o limite para isso, elas vão ter que se afastar aqui do planeta para que a maioria, se a maioria estiver pensando no bem, na brandura, na mansuetude, eles vão ter que mudar, porque a maioria que vai ficar, não vai ser a maioria que vai sair. O planeta já está todo bonitinho, todo trabalhadinho, como eu falei, melhorou a comida, melhorou os vestimentos, melhora o transporte, melhora as comunicações, melhora tudo. Aí vão entregar para os caras que aprontam? Não, eles que são em menor número é que vão ter que se afastar. Agora nós temos que tentar nos manter nessa política que Jesus nos exorta. Brandura, mansuetude, paz, para que nós possamos ser chamados de filhos de Deus e herdarmos os bens da terra. Em seguida, Lázaro nos manda em Paris, em 1861, uma mensagem aqui. A afabilidade e a doçura. Diz ele aqui: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as suas formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e as relações humanas podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos existem cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm o sorriso nos lábios, o veneno no coração, e são brandas desde que nada as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, transforma-se em um dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como se quisessem compensar o constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar a autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, querem pelo menos fazer-se temidos daqueles que não lhe podem resistir. E vaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem se darem conta de que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto sociedade como na intimidade. Esse, além disso, sabe que se consegue enganar os homens pelas aparências, a Deus ninguém engana. Infelizmente, ainda há um grande número de pessoas que cultiva manter as aparências, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, como se dizia. E usam dessa maneira de ser para oprimir aqueles a que eles estão subjugados. Ou em casa, com a família,
ou no trabalho, quando tem posição de mando. Isso é muito comum, a gente ainda vê isso muito por aí. Infelizmente, essas pessoas ainda não atinaram, porque a maneira de você conquistar, vamos dizer assim, a subordinação e a obediência das pessoas, não é com isso, impondo, com grosseria. Você conquista com amor, com carinho, com a explicação, com a compreensão. Principalmente quando essas pessoas erram, ser compreensivo com eles. E aí vai conquistando a confiança. Aí vira a pessoa que lhe obedece cegamente. Porque tem confiança que você não vai bancar o autoritário com ela sem motivo. Você vai tratá-la dignamente, respeitosamente, da maneira como você gostaria de ser tratado pelos seus superiores. Que ninguém gosta de chegar no trabalho, em qualquer lugar, ser tratado mal. Então não tem motivo para chegar em casa a tratar mal quem está em casa, ou tratar o seu subalterno no trabalho de uma forma ruim. É isso que o Lázaro está nos dizendo aqui. Isso é muito comum entre nós ainda. Nós somos pessoas com assim, de duas faces, né? Dependendo da circunstância, agimos de um modo. Se somos muito bonitos para ir numa festa, mas se estamos em casa, estamos tudo malajambrado. Então não é bem assim que a banda toca. Nós temos que estar sempre adequados às circunstâncias de uma forma normal, de uma forma regular, no tratamento das pessoas principalmente. Não tem motivo nenhum para que nós nos arvoremos em seu manda-chuva. Porque eu quero o manda-chuva mesmo. Jesus nos tratou com dignidade, com compreensão, sabedor da nossa ignorância, nunca tripudiou em cima de nós por causa da nossa ignorância. Sempre entendeu, nos perdoa até hoje todas as bobagens que nós fazemos. Então, este foi para nós o maior exemplo para ser seguido. O exemplo do Cristo na sua mansuetude e na sua brandura. Ficamos então hoje por aqui. Desejo a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.